Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo foi entregue, me foi entregue pelo meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Algumas coisas me chamam a atenção nesses versículos. Primeiro, quando Jesus fala daqueles que são capazes de conhecer a Deus, de conhecer as coisas de Deus. São sábios? São os doutores? São os mestres? Não. São os pequeninos. Para a gente estar disposto a uma experiência com Deus, a relacionamento de amor com Deus, a gente precisa estar disposto a ser pequeno diante de Deus. Quem se apresenta diante de Deus como sábio, como entendido, com uma condição altiva, eu sei de tudo, eu sei tudo, eu conheço tudo, esse não se abre a uma experiência de Deus. Não se abre porque ele vai para Deus na expectativa do entendimento, do conhecimento, e não da experiência. Para conhecer a Deus, para fazer a experiência de Deus, eu preciso ser pequeno. Eu preciso ser tal como nós encontramos na primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pequenos, porque deles é o reino dos céus. É nossa pobreza em espírito, na nossa humildade, na nossa pequenez, que Deus irá se revelar, que Deus terá espaço para conosco compartilhar do seu amor. Depois desse versículo 26, lindo isso, quando Jesus fala: sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Foi do agrado de Deus vir na direção daqueles que se fazem pequenos. Foi do agrado de Deus vir na direção daqueles que se apresentam diante dele de coração humilde. Foi do agrado de Deus estabelecer, vamos dizer, essa regra, essa pequena lei, para que a gente se abra a uma experiência com Ele. E por fim, a terceira expressão, no final do último versículo: aquele a quem o Filho o quiser revelar. Isso porque a experiência de Deus, meus queridos, não é fruto de uma descoberta humana, não é fruto da nossa investigação. A experiência de Deus é fruto da revelação dele a nós. Foi assim ao longo de toda a história da salvação, e o continuará sendo para cada um de nós até o fim dos tempos. Retomando alguns exemplos, nosso pai da fé, Abraão, foi em algum momento de oração que Deus se revela a Abraão? Abraão estava procurando Deus? Não. Deus se coloca diante de Abraão e faz-lhe uma proposta, Sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Lá eu farei de você pai de uma grande nação, com uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e os grãos de areia que há na praia. Deus se revela a Abraão. Outro exemplo, Moisés.
naquele deserto Moisés estava procurando Deus? Não. Se a gente olhar lá, vamos saber muito bem, Moisés estava pastoreando ovelhas, estava cuidando de ovelhas, mas eis que ele vê algo extraordinário, uma sarça que queima, mas o fogo não consome aquela sarça, e ele se aproxima, e ali, diante daquela sarça ardente, extraordinária, Deus se revela a Moisés. Novamente Deus lhe faz uma proposta, para que ele volte ao Egito, para libertar o povo, que é do Senhor, e conduzi-lo em segurança pelo deserto, até a terra prometida. Um pouco mais para frente, Elias que corre atrás de Deus, é Elias que busca a Deus para ser profeta? Não. Novamente, é Deus que vai ao encontro dele, é Deus que o elege, o estabelece profeta, é Deus que o permite sentir a presença dele, não no trovão, não no terremoto, mas na brisa suave que passa pela fenda da rocha. É Deus quem toma iniciativa. Mais um exemplo para a gente não ficar pobre de exemplo: Davi. Davi estava procurando Deus? Não. Estava lá jovenzinho, pastoreando ovelhas. Mas eis que Deus envia Samuel às casas de seu pai Jessé, para ungir o novo rei de Israel. Não escolhe nenhum dos filhos mais velhos, mais fortes, mais inteligentes, mais capacitados, mas não. Deus escolhe o menino caçula que está lá, que nem foi chamado para a refeição, deixou ele lá cuidando das ovelhas. Deus que se revela a Davi é o mesmo Deus que quer no relacionamento conosco se revelar a nós, se manifestar a nós, vir ao nosso encontro. O problema é que muitas vezes, quando Deus vem ao nosso encontro, sabe o que ele encontra? Não sei se vocês lembram um quadro bonito de Jesus, em que ele está com um cajado e vai até uma porta, batendo na porta. Creio que alguns de vocês repararam que aquela porta, estranhamente, não tem fechadura, não tem maçaneta do lado de fora. Porque Jesus, para ultrapassar aquela porta, ele depende de que alguém abra. Jesus, para fazer parte da nossa vida, para se revelar a nós, para apresentar o projeto que ele tem a nosso respeito, os propósitos que ele gostaria de ver realizados na nossa vida, ele precisa que eu e você abramos a porta para ele. A porta precisa ser aberta do lado de dentro, mas muitas vezes nós deixamos de abrir a porta do Senhor. Nossa, mas por que nós fazemos isso? Antes um pouquinho, dentro do próprio capítulo 11, nós encontramos pelo menos 3 situações que podem fazer com que as nossas portas, a nossa porta, a porta da nossa vida, esteja fechada para o Senhor. Lendo aqui o texto, quando no início do capítulo 11, João Batista manda discípulos para perguntar se Jesus era mesmo o Messias. E aí Jesus fala tudo o que estava acontecendo, para que João pudesse entender e ele mesmo tirasse as suas conclusões. Me fez pensar que muitas vezes nós deixamos a porta da nossa vida fechada para o Senhor por desconhecimento, porque desconhecemos o Senhor, desconhecemos quem Ele é, desconhecemos o que Ele pode fazer por nós, desconhecemos a identidade dEle ao nosso respeito, nosso Criador, nosso Senhor, nosso Salvador.